Meus irmãos, você que tem a sua Bíblia aí, você pode abrir ela comigo. Na carta de Paulo aos Colossenses, estamos numa série aqui dentro dessa carta. Colossenses, no capítulo 1, os versos 24 em diante. As crianças que vão para o Kids, está aberto lá, os profs já estão lá. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler o restante do capítulo 1. Nós vamos ler o início do capítulo 2 até o versículo 3. Colossenses, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Importante que você encontre, importante que você acompanhe a leitura e importante que você deixe a sua Bíblia aberta no texto após para a exposição, para que você acompanhe também o texto. Colossenses capítulo 1, verso 24 em diante diz assim então: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Se você puder, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças aqui, Senhor. E nesse momento em específico, nós queremos te dar graças pela tua palavra que vai ser aqui pregada, Senhor. Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa falar com o teu povo que aqui está reunido nessa noite, Senhor. Por meio da tua santa palavra, exorta, consola, edifica a tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, de forma específica ao coração de cada irmão que aqui entrou, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ele conduza, Senhor, a palavra que vai ser aqui pregada ao coração dos irmãos. Que não haja, Senhor, coração duro demais, que o Espírito Santo não possa quebrantar essa noite, Senhor. Que o Espírito Santo aplique perfeitamente tudo aquilo que vai ser ensinado, falado, pregado aqui nessa noite, Senhor. E que o nome de Jesus possa ser honrado e glorificado através da obediência do teu povo à tua santa palavra. Nós nos colocamos em dependência total a ti, Senhor. Ilumina o entendimento da tua igreja, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, fique clara, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Você pode tomar o seu assento, irmão. O ar está tranquilo aí? Está tranquilo? Está frio? Está quente? Se ficar muito frio, você estende a mão. Semana passada estava frio, né? A gente vai lá e desliga, certo? Então nós vamos para a nossa sétima mensagem aqui, ainda dentro do capítulo 1. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1 de Colossenses. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as marcas de um servo de Cristo. Então, domingo passado nós falamos a respeito da doutrina da reconciliação. E nós vimos ali como Deus ele reconciliou o seu povo por meio de Jesus Cristo. Vimos que a cruz é a fonte da reconciliação. Vimos as bênçãos, vimos as evidências da reconciliação. Vimos no finalzinho do sermão, duas lições que Paulo ensina a respeito da reconciliação e do texto que ele está pregando. E hoje nós vamos dar, de certa forma, continuidade no que Paulo está falando. Das duas lições que nós falamos domingo passado, a última delas é que Paulo ele via a pregação do Evangelho, o ministério que ele tinha como um privilégio. Lá no verso 23, apenas só para pegar certinho o contexto. No verso 23, Paulo diz assim:
se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo encerra o verso 23 dizendo que ele havia se tornado ministro do evangelho. E aí nós vimos lá rapidamente, domingo passado, que a palavra ministro é diáconos, que é a mesma palavra que serve para servo. Então Paulo, ele é um servo do evangelho, um servo de Cristo. E Paulo via esse ministério de servir a Cristo como um privilégio. Paulo, ele era um servo do evangelho e ele servia a Cristo através da sua vida. Como falamos, a palavra ministro ali é servo, diáconos. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos apenas dar continuidade naquilo que Paulo está falando. No verso 23, Paulo diz que ele se tornou ministro, servo do evangelho. Do verso 24 em diante, Paulo vai deixar claro para nós quais são as marcas de um servo de Cristo. Ele diz que ele é um servo. Do verso 24 em diante, ele vai descrever o seu ministério. Ministério é serviço. Quem tem um ministério é alguém que está servindo. E Paulo, ele vai deixar aqui claro as marcas do seu ministério. Quais são as marcas do ministério de um cristão? Quais são as marcas de um servo de Cristo? Quais são as marcas que nós, como servos de Jesus, precisamos possuir? Precisam estar claras na nossa vida. Porque se estamos aqui, é porque servimos a Cristo. Quais marcas precisam se evidenciar na vida de um servo de Cristo? Ou melhor, como servem os servos de Cristo? Como servem? Como um servo de Jesus deve servir? Como um servo de Jesus deve se portar? A introdução é curta hoje, porque nós vamos ser objetivos. Paulo, aqui no texto que lemos, ele vai mostrar, irmãos, três marcas que um servo de Cristo possui. Três marcas evidentes, claras, que um servo de Jesus possui. Marcas que Paulo possuía e marcas que nós, como crentes, precisamos possuir. Que marcas são essas? Como servem os servos de Cristo? Que marcas nós precisamos ter? A primeira delas, a primeira marca de um servo de Cristo é que um servo de Cristo, ele serve alegre no sofrimento. Os servos de Jesus, eles se alegram com o sofrimento. Olha o que Paulo diz no verso 24: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Qual que é a primeira marca de um servo de Cristo? Ele serve com alegre sofrimento. Servos de Jesus, eles não têm problema com o sofrimento. E parece paradoxal, né? Paulo está dizendo que ele tem alegria nos seus sofrimentos. Como alguém consegue se alegrar em meio ao sofrimento? Como alguém se alegra sofrendo? Essa questão ela é quase inconcebível hoje. As pessoas, elas têm pavor da palavra sofrimento. Elas odeiam ouvir a palavra sofrer. Causa pavor nas pessoas. A mente pós-moderna, irmãos, ela odeia essa questão de se alegrar com o sofrimento. De conseguir ter alegria em meio ao sofrimento. Veja bem, Paulo, ele não se alegra de sofrer. Ele não é um masoquista que gosta de sentir dor. Ele consegue se alegrar em meio ao sofrimento, mas ele não tem alegria de sofrer, prazer em sofrer, prazer em sentir dor. Ele não é um masoquista, ele não tem prazer no sofrimento. Então por que, pastor, Paulo se alegra no sofrimento? Se ele não tem alegria no sofrimento, prazer no sofrimento, por que ele então se alegra? Qual é a causa do sofrimento de Paulo? Que faz com que Paulo tenha alegria no sofrimento? O que motiva Paulo conseguir se alegrar em meio ao sofrimento? Qual é a causa desse sofrimento? Que consegue trazer alegria junto consigo? Por que causa Paulo está sofrendo e mesmo assim está alegre? Irmãos, Paulo consegue se alegrar no sofrimento porque Paulo não está sofrendo por qualquer coisa.
Paulo não está sofrendo por algo passageiro e fútil. Paulo não está sofrendo por algo que se corrompe. Paulo está sofrendo por Cristo. Sabe por que Paulo tem alegria em meio ao sofrimento? Porque Cristo é a razão do sofrimento de Paulo. Ele estava sofrendo por Jesus. E sofrer por Jesus deveria ser motivo de alegria. A causa do sofrimento de Paulo é Cristo. Ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Eu estou sofrendo por Cristo. E eu me alegro no meu sofrimento, porque eu não estou sofrendo por algo passageiro. Não estou sofrendo por qualquer coisa. Eu estou sofrendo por aquele que fez todas as coisas. Aquele que nos reconciliou consigo mesmo. Jesus, irmãos, era a causa do sofrimento de Paulo. O sofrimento de Cristo, ele chegou ao fim. Mas a igreja não. O sofrimento da igreja não terminou. A igreja vai sofrer até o dia da vinda de Jesus. E parece que a gente esquece disso. Parece que se apaga da nossa mente que Cristo cumpriu o seu propósito. A igreja ainda não. A igreja ainda está cumprindo a sua missão. Ela ainda sofre por permanecer firme na fé. A igreja ainda é perseguida. Os sofrimentos de Cristo que Paulo fala aqui, não é os sofrimentos da expiação. A obra de Jesus é completa. Jesus disse: está consumado. O que ele tinha que fazer, ele fez, está feito, está pronto. As aflições que Paulo está se referindo aqui, é as pressões que ele sofria por ser um servo fiel de Jesus. Eram as perseguições que ele sofria por ser um servo fiel de Jesus. Olhe para mim, seguir a Jesus fielmente não é sinônimo de paz e tranquilidade. Não é. Nós achamos que eu sou fiel a Jesus, eu não vou ter problema. Você vai ter muito problema. Você vai sofrer muita pressão. Você vai ser muito perseguido. Ser fiel a Cristo não é sinônimo de paz e tranquilidade, mas de pressão e perseguição. Paulo era fiel e como ele estava? Pressionado, perseguido. Ele está preso aqui. Sempre é bom lembrar. Ele está preso aqui. Preso, pressionado, perseguido. E o que ele fez? Ele foi fiel a Jesus. Ele viveu uma vida fiel a Cristo. Ele estava ali suportando a parte das suas aflições. Assim como ele suportou. Assim como os mártires suportaram. Assim como os reformadores suportaram. Assim como os crentes de toda a história da igreja suportaram. Assim como os crentes suportam ainda as aflições por serem fiéis a Cristo. Você viu o que está acontecendo na Síria? Na Síria, há uma grande perseguição a cristãos. O que eles fazem? Se alguém professa a fé em Jesus, por exemplo, essa semana eu vi um exemplo de uma mulher, que ela professou ser cristã, ela foi amarrada em um poste no meio da cidade, para que toda pessoa que passasse ali, pudesse espancar ela, pudesse zombar dela, porque ela professou ser cristã. Um outro caso da Síria, é o caso bem comum, que está na internet, que eles costuraram a boca de um homem, para que o homem não professasse a sua fé em Jesus. Ele se disse cristão, e eles costuraram os seus lábios, para que ele não professasse a sua fé. A igreja, irmãos, ela sempre foi perseguida. Paulo foi perseguido. Os mártires, os reformadores, a igreja sempre passou por perseguição. A igreja sempre foi perseguida. Se o mundo, irmãos, se ele perseguiu a Cristo, se Jesus foi perseguido, você pode ter uma certeza, se você é um crente fiel, você vai ser perseguido. Você pode ter certeza disso. Se Jesus foi perseguido, nós também seremos. Assim como todo mundo perseguiu a Cristo, todo mundo também persegue a igreja por causa de Jesus. As pessoas parecem que elas estão desconectadas da história da igreja. Elas dizem assim: não, agora a igreja vai começar a ser perseguida. Meu Deus, agora vai ficar muito difícil para os cristãos. Irmãos, a igreja é perseguida desde sempre.
desde sua fundação. Desde quando os apóstolos eles começam a pregar o evangelho, que Paulo começa a plantar igrejas, ali a igreja começou a ser perseguida. A nossa cabeça, ela está aqui, a igreja está sendo perseguida agora porque tem um governo que não gosta da igreja. Ela sempre foi. E vou dizer mais para você, sempre será. A igreja sempre será perseguida. Ela sempre sofreu perseguição, sempre foi, desde sua fundação. O que nós precisamos entender é que, como cristãos, irmãos, nós não podemos querer fugir do sofrimento. Tem crente que não quer sofrer. Tem crente que não quer ser zombado. Tem crente que entra em depressão quando alguém debocha da fé dele. Quando alguém ri da fé dele. Quando alguém se opõe da fé dele. Meu Deus, acabou o mundo, meu Deus. Meus amigos zombaram da minha fé. Meus colegas de trabalho zombaram da minha fé. Isso não é nada. Isso não é nada comparado ao sangue que pessoas derramaram por servir a Jesus. Hoje há essa busca de servir a Cristo sem nenhum tipo de sofrimento, sem nenhum tipo de perseguição, sem nenhum tipo de incômodo. Isso é impossível. É impossível. Jesus disse que ele não veio para trazer paz à terra. Ele veio para trazer espada. Jesus disse que ele colocaria em inimizade os de dentro da sua própria casa. Que haveria perseguição dentro do lar. E aí às vezes nós viemos para a fé, somos perseguidos no meio da nossa família, zombados, e nós parece que aquilo é o fim do mundo para nós. Jesus falou que isso iria acontecer. Jesus falou que haveria perseguição, que haveria sofrimento, que seria impossível servir a Ele sem nenhum tipo de incômodo. Alguns, nessa busca de servir a Cristo de forma cômoda, eles vão lá e cortam a sua cruz. Eles cortam a cruz, eles deixam ela mais leve. Eles diluem o Evangelho, para que o Evangelho não seja uma mensagem tão pesada, e eles não serem tidos por religiosos, fanáticos. A gente não quer mais ser religioso, fanático, a gente quer ser descolado. A gente quer ser os crentes da hora. Um tempo atrás era elogio para um crente ser chamado de fanático. Hoje parece que é uma ofensa. Parece que a coisa mais terrível é alguém dizer, você é um fanático, né? E quando a pessoa diz que a gente é fanático, não é porque a gente é fanático, é porque a gente está servindo a Jesus em fidelidade. A gente está querendo andar com Jesus. Muitas pessoas diluem a mensagem, irmãos, porque elas não querem ser rotuladas. Elas não querem nenhum rótulo para a sua fé. Elas diluem o Evangelho, adaptam a mensagem, para ficarem um pouquinho mais descoladas, para evitar o sofrimento. Aí nós vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz, em Atos 5, por exemplo, que os apóstolos curam, fazem milagres. O sinédrio vem e prende eles. Coloca eles na cadeia. Miraculosamente, um anjo vai e tira eles de dentro da prisão e diz, olha, vão ao templo e preguem. Não se calem. Os apóstolos saem e vão pregar. O sinédrio, ele manda buscar os apóstolos na cadeia e eles não estão mais lá. Eles encontram eles pregando no templo. E eles começam a ameaçar os apóstolos, dizendo, olha, se vocês não pararem, nós vamos açoitar vocês, nós vamos prender vocês. E os apóstolos são muito diretos, eles dizem, nós vamos obedecer a Deus. Mais cabe a nós obedecer a Deus do que aos homens. Gamaliel se levanta, e Gamaliel começa a repreender os saduceus e os homens do sinédrio, dizendo, olha, acho melhor vocês irem devagar. Porque apareceu um tal de Teudas aí, ele arrastou uma turma com ele, e depois ele foi morto e se dispersou. Apareceu um outro falso ensino aí, de um falso mestre, ele foi morto e também se dispersou. Agora vocês tenham cuidado, porque se o que esses homens estão fazendo é uma obra de Deus, vocês vão ser pegos lutando contra o próprio Deus. A Bíblia diz que eles pegam os apóstolos e eles açoitam eles, espancam eles. Só que sabe o que chama a atenção? É que quando os apóstolos são açoitados, eles não choram. Eles não reclamam. O texto diz em Atos 5:41 o seguinte, e eles se retiraram do sinédrio, muito alegres,
muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles apanham, são açoitados e eles saem alegres do sinédrio dizendo: é uma honra sofrer por Jesus. É uma honra ser espancado por causa de Jesus. Não é um problema, é um privilégio. Irmãos, Filipenses 1:29 vai dizer que nós não recebemos apenas o privilégio de crer em Cristo, mas de também sofrer por causa dele. Recebemos o privilégio de sofrer. Sofrer por Cristo, para nós deveria ser considerado motivo de honra e não de lamentação. Então, quando alguém zombar de você, não fica depressivo. Não, mas é que estão me perseguindo por causa da minha fé. Fica feliz. É sinal que você está testemunhando a respeito da sua fé. É sinal que a sua fé está incomodando a vida de outras pessoas. Quando você for perseguido, irmãos, veja isso como honra. Sofrer por Jesus é bem-aventurança. É algo prazeroso. Nós não queremos o sofrimento. E olha o que Jesus diz em Mateus 5:11-12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus diz que é uma bem-aventurança. Nós vemos isso como perseguição religiosa. Estão nos perseguindo, estão falando mal da nossa fé. Isso é ser bem-aventurado, irmão. Isso deveria ser um prazer para nós. Nós deveríamos, como os apóstolos, nos alegrar com esse tipo de perseguição e sofrimento. É por isso que Paulo está alegre. É por isso que ele pode dizer: agora me alegro nos meus sofrimentos. Ele estava sofrendo por causa de Jesus. E sofrer por causa de Jesus, irmãos, é privilégio. Só que tem uma segunda coisa aqui, que faz com que Paulo se alegre em meio ao sofrimento. Ele não estava sofrendo apenas por Jesus. Ele estava sofrendo pela igreja de Jesus. Paulo é um homem que sofre pela igreja. E sofrer pela igreja é motivo de alegria. Olha o que diz ainda no verso 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Sabe por que Paulo está servindo com alegre sofrimento? Porque ele está sofrendo por aquilo que vale a pena sofrer. Ele está sofrendo por Jesus, ele está sofrendo pela igreja de Jesus. Você quer sofrer por algo que vale a pena? Sofra por Jesus. Sofra pela igreja de Jesus. Tenha prazer em sofrer por Jesus e pela sua igreja. Esse Paulo aqui, que está sofrendo pela igreja, ele já havia sido o motivo do sofrimento da igreja. Ele já havia perseguido a igreja. Um dia Paulo ele era o perseguidor da igreja. Mas agora Paulo é aquele que é perseguido por causa da igreja. Irmãos, há um tempo atrás Paulo lutava para destruir a igreja. Só que agora Paulo é aquele que está lutando para edificar a igreja. A igreja está profundamente ligada. A igreja está profundamente ligada com Cristo, irmãos. Profundamente. Por que Paulo consegue se alegrar em sofrer pela igreja e sofrer por Jesus? Porque essas duas coisas não se dissolvem. Essas duas coisas não se separam. Muitas vezes nós queremos separar Jesus da igreja. São duas coisas que estão profundamente ligadas, entrelaçadas, unidas. A cabeça é o corpo é Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. A igreja é o seu corpo, a sua noiva. E sofrer por Cristo é também sofrer pela igreja. Por isso que Paulo se alegra. Ele está sofrendo por aquilo que vale a pena, como servo de Cristo. Esse sofrimento era motivo de alegria para Paulo.
Ele tinha, irmãos, alegria em sofrer pela igreja, porque a igreja era importante para ele. Por que Paulo sofre pela igreja? Porque a igreja importava para ele. Você só sofre por aquilo que você se importa. Essa é a realidade. Sabe por quê? Sabe por quê ou por causa do que você sofre? Por causa daquilo que é importante para você. O que é importante para você? O que é importante? Isso vai fazer com que você sofra. Isso vai fazer com que você lute. Isso vai fazer com que você dê o seu coração. Isso era a igreja para Paulo. Paulo, ele conseguia sofrer pela igreja porque a igreja era importante para ele. Para Paulo, a igreja não era reunião de domingo. Para Paulo, a igreja não era o ajuntamento de pessoas de 2 horas. Para Paulo, a igreja era a vida dele. A vida de Paulo estava dada à igreja. Não era apenas uma reunião rápida de 2 horas com uma pregação como a nossa aqui. Veja bem, se a sua vida de igreja se resume a isso aqui, talvez você está perdido com o que significa ser igreja. Isso aqui é uma parte do que significa ser igreja. Só que a igreja é muito mais do que essa reunião de 2 horas aqui. A igreja deveria ser a nossa vida diária, constante. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo, ele sofre pela igreja porque a igreja é importante para ele. Ele não está preocupado com o que ele vai ganhar, com que benefício ele vai ter. A preocupação de Paulo é: o que Deus vai me permitir fazer mais? Até onde Deus vai me dar graça para que eu sirva mais a Ele, contribua mais com a igreja dele. Servos de Jesus, eles têm uma marca. Eles servem com alegre sofrimento, porque eles servem a coisa certa. Eles servem a Cristo. Eles servem a igreja. Eles amam a Cristo. Eles amam a igreja. Como servo de Jesus, você está disposto a sofrer, irmão? Você está disposto a passar por sofrimento como alguém que serve a Jesus? Ou será que vai ter que vir outra pandemia, fechar todas as portas das igrejas, fazer com que a gente não possa cultuar? Porque no tempo da pandemia, irmãos, eu me lembro bem, há 4, 5 anos atrás, era um pavor. Todo mundo estava louco para congregar. Todo mundo estava louco para ir na igreja. Será que Deus vai ter que enviar juízo sobre a nossa nação, sobre o seu povo, para que o seu povo se volte a Ele? Será que o sofrimento vai ser a maneira de Deus trazer o seu povo de volta a Ele, a amar a sua igreja? Você está disposto a sofrer por isso? Se as igrejas fecharem amanhã, se nós tivermos que nos reunir que nem na China, dentro de cavernas, dentro de casas, se as Bíblias forem confiscadas, se os cultos forem proibidos, se pregar, irmãos, a palavra for tirada de nós, a sua fé vai se sustentar? Você vai sofrer e vai permanecer fiel? Você está disposto, até onde você está disposto a sofrer por Jesus e pela sua igreja? Você está disposto a isso? Quando os sofrimentos por servir a Cristo chegam, você se alegra? Sabe quando aquele seu colega de trabalho, aquele filho do Satanás, sabe? Que ele vai e zomba de você. Ele escarnece da sua fé. Ele debocha do Cristo que você serve. Você fica depressivo com isso? Triste com isso, ou você se alegra por ter sido digno de ser perseguido pelo nome de Jesus? Você se alegra quando o sofrimento por servir a Cristo chega na sua vida? É honroso para você? É honroso para você ser dito: esses crente fanático, doente? Isso é honroso para você, ou você quer ser descolado? Eu não sou crente chato. Eu não sou fanático. Eu sou alguém que consegue equilibrar bem as coisas. Sou equilibrado. Equilibrado nada. Aquilo que nós chamamos de equilíbrio muitas vezes, irmãos, é mornidão espiritual. Não, é que eu sou equilibrado, eu não sou fanático. Cuidado. Cuidado, que às vezes não é equilíbrio. Às vezes é frieza. Você está disposto a sofrer por Jesus? Essa é a primeira marca. Servos de Cristo servem com alegre sofrimento. A segunda marca de um servo de Jesus, além de servir em alegre sofrimento, servos de Cristo servem
fielmente. Eles servem com fidelidade. São fiéis. Fiéis em tudo aquilo que eles fazem. Veja bem, irmãos. Paulo aqui, a partir da vida dele, ele vai nos dar aqui, irmãos, 3 características de pessoas que servem fielmente. Analise seu coração aqui. 3 características de pessoas que servem a Jesus fielmente. Sonde o seu coração. Sonde a sua vida para ver se você tem servido Jesus de fato em fidelidade. 3 características que Paulo dá, a primeira delas. Servos de Jesus que servem fielmente, eles servem a igreja. Servos de Jesus que servem fielmente, eles estão servindo a igreja de Jesus. Eles servem o povo de Deus. Eles servem a igreja do Senhor. Olha o que diz o verso 25. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele está dizendo que ele se tornou ministro da igreja, servo da igreja. Paulo está dizendo que ele serve a igreja. E quem serve a Jesus fielmente, serve a igreja de Jesus. Paulo não é apenas um servo de Cristo, ele é um servo da igreja do Senhor. Esse papo aí que sempre rola, né? Eu sirvo a Jesus, mas eu não sirvo a igreja. Está na moda, né? Está na moda. Eu sirvo a Jesus. Não, eu sirvo a Jesus, mas igreja não. A igreja, o fã-clube não dá. Né? O fã-clube de Jesus não dá. O fã-clube é muito... Eu sirvo a igreja. Eu sirvo Jesus, mas eu não sirvo a igreja. Está na moda. Está na moda, está na boca de todo mundo que está desviado. Está na boca de todo mundo que está longe de Jesus. Eu sirvo a Jesus, mas não sigo a igreja. Balela. Isso é balela. Conversa fiada. Quem serve Jesus, serve a igreja. Está na moda, não está na Bíblia. Não está na Bíblia isso aí. Está na boca da cultura. Está na boca dessa gente que diz que ama Jesus, mas odeia a igreja. Está na boca deles, mas não está na Escritura. A Escritura sempre mostra que quem serve a Cristo serve a sua igreja. Que quem ama a Cristo ama a sua igreja. Paulo está lá servindo a igreja, não buscando os seus interesses. Ele está buscando o interesse de Cristo e da igreja. Sabe o que Paulo pensa? Não no que é bom para ele. Não no que é o melhor para ele. Paulo está pensando em uma coisa: o que é bom para Jesus. O que é bom para a igreja de Jesus. É nisso que Paulo pensa. Paulo ele não está buscando, ele não está em busca do que a igreja pode dar para ele. Ele não é um consumidor. Ele não vê a igreja como um mercado. Sabe qual a igreja mais influente no tempo de hoje, irmãos? É a igreja da busca. É a igreja que atrai as pessoas por aquilo que elas querem. É a igreja da busca. Então se ensina que a igreja tem que dar para as pessoas o que elas estão buscando. Um belo prédio, um belo estacionamento, uma bela recepção, um belo departamento de crianças. E as pessoas vêm porque elas encontram aquilo que elas querem. Aquilo que o coração delas anseia. Um mercado. Sabe o que acontece? Quando a igreja para de dar aquilo que elas querem, elas trocam de igreja. Elas vão para outro mercado. Porque no outro mercado, do outro lado da rua, tem o que eu quero. Tem o que eu estou buscando. Consumidores. Eles querem consumir algo da igreja. Paulo não é esse homem. Paulo ele não busca a igreja como um consumidor que vai ao mercado em busca de algum produto. Ele é um servo de Cristo. Ele é um servo da igreja. Ele é um servo das pessoas. Ele está oferecendo a sua vida como sacrifício para que a igreja seja edificada. Sabe como a igreja cresce? Olhe para mim. Ela cresce por meio de pessoas que estão sacrificando a sua vida por ela. Para que ela avance. Para que ela prospere. Para que ela alcance mais almas. Paulo não é um consumidor de igreja. Paulo é alguém que está dando a sua vida. Sacrificando a sua vida para que a igreja seja edificada. Servir a Deus fielmente
É servir a igreja sacrificialmente. Olhe para mim, para servir a Jesus, precisa de sacrifício. Precisa. Você vai precisar sacrificar. Para servir a Jesus, nós vamos ter que sacrificar. E não pouca coisa. Muita coisa. A questão é, quando foi a última vez que você fez um sacrifício em prol da igreja que você congrega? Quando foi a última vez? Não estou falando de Edir Macedo, que você tem que sacrificar algo no altar. Não. Estou falando de quando foi a última vez que você se sacrificou para o bem da igreja, para o bem dos irmãos, para o avanço do reino de Deus. Quando foi a última vez que você fez um sacrifício para o bem da igreja? Quando foi a última vez que você sacrificou o seu eu? Quando foi? Para o bem da igreja. Quando foi a última vez que você sacrificou o seu tempo para o bem da igreja? Quando foi a última vez que você sacrificou a sua vontade para que a igreja fosse abençoada? Servos de Cristo, eles servem fielmente, se sacrificam para que a igreja avance. Quando foi a última vez que você sacrificou algo que doeu em você, irmão? Para o bem da igreja, para que a igreja avance. A primeira característica de servos que servem fielmente é que eles servem a igreja. A segunda, servos que servem fielmente, eles são mordomos fiéis. Eles estão ali como mordomos fiéis na igreja. Olha o que Paulo diz ainda no verso 25. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Essa palavra aqui, dispensação, ela indica uma pessoa que é encarregada de administrar os bens do seu senhor, ou seja, um mordomo. Paulo está falando aqui de um mordomo, alguém que é responsável por administrar os bens de uma casa, de um senhor, de uma família. Paulo se refere a ele como um mordomo. Qual que era a responsabilidade do mordomo, para que você entenda? Era a responsabilidade, autoridade e obrigação que era dada a um escravo doméstico. Um mordomo, por exemplo, ele não providenciava o alimento. O trabalho dele era cozinhar o alimento e servir o alimento para a família. Essa era a função do mordomo. Ele preparava e servia o alimento. Não colocava na despensa o alimento. Ele colocava o alimento na mesa. Preparava o cardápio. O mordomo tinha que ser fiel. E ele era o responsável por levar à família uma dieta balanceada. Que não faltasse nenhum nutriente. Que fosse uma dieta completa. Essa era a função do mordomo. Era necessário que o mordomo fosse fiel e prudente. Paulo, ele fala que ele é, de acordo com a dispensação aqui, que ele é um mordomo fiel. Como mordomo fiel, Paulo, ele servia um alimento, a palavra de Deus. Servos que servem fielmente são mordomos fiéis, que pregam fielmente a palavra de Deus. Cabe a todos aqueles que servem fielmente serem mordomos fiéis, que pregam e ensinam toda a palavra de Deus. Tá, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Tem tudo a ver com você. Por exemplo, quando você está falando com uma pessoa a respeito de Jesus, você fala dos textos difíceis ou você desvia os textos? Você prega fielmente todo o conselho de Deus, como Paulo diz que pregou? Ou quando chega nos assuntos capciosos, difíceis, aqueles que mostram de fato a realidade e a condição da pessoa, você diz, não, vou por aqui. Não posso falar isso para a pessoa, porque senão ela vai se sentir mal se eu falar isso para ela. Um mordomo fiel é aquele que prega fielmente a palavra. É aquele que coloca diante das pessoas todos os assuntos, até os textos difíceis e complicados. Então um servo fiel serve a igreja. Um servo fiel é um mordomo fiel. Em terceiro lugar, os servos que servem fielmente, eles anunciam o mistério de Deus, que é o que Paulo vai dizer nos versos 26 e 27. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então Paulo fala de um mistério.
E o que é importante nós entendermos sobre mistério? Na Bíblia, mistério não é algo oculto, né? Tem muitas aquelas brincadeiras, né? Mistério, como se fosse algo oculto. Na Bíblia não é isso. Na Bíblia, mistério não é algo que não foi revelado, ou algo que é incompreensível, mas é uma verdade que foi divinamente revelada pelo Espírito Santo. Paulo, ele fala desse mistério, mas que mistério é esse? Que mistério é o mistério que você precisa anunciar como um servo fiel de Jesus? É Cristo. O mistério é o próprio Cristo, que estava oculto no Antigo Testamento, e que para muitos, devido à cegueira espiritual e à falta de iluminação do Espírito Santo, ainda está oculto. O mistério é esse Jesus que precisa ser pregado. Esse mistério não é revelado por meio de sabedoria humana, por exemplo, mas por consequência da revelação do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A quem foi manifestado? Aos salvos. A quem Jesus revelou o mistério, a quem ele salvou. De quem Jesus espera que seja pregado a palavra, de quem ele salvou. O mistério, ele foi revelado aos santos, aos salvos, por meio do Espírito Santo. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver? Preste atenção. Paulo diz que o mistério é que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo habitando em nós. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento nos mostra? Ele nos mostra que o homem tinha comunhão plena com Deus, antes do pecado. Essa comunhão é rompida quando Adão e Eva pecam. O que Deus ele começa a fazer então, no desenrolar da história? Deus ele, em Êxodo, dá ordem para Moisés dizendo: olha, construa um tabernáculo, para que eu habite no meio do povo. E no tabernáculo, na tenda, Deus ele se manifestava ao povo. Ali a coluna de fogo vinha, ali a coluna de nuvem vinha. A história anda, e o que acontece? Salomão edifica um templo para o Senhor. E quando Salomão edifica um templo para o Senhor no dia da consagração, 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 1 a 3, diz que quando Salomão termina de sacrificar, a glória de Deus vem. E ninguém consegue ficar em pé. Os sacerdotes não conseguem ministrar. A história, ela continua andando. E sabe o que a Escritura diz? Ela diz em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então quando o homem peca, Deus manda fazer o tabernáculo, Deus ordena que seja feito o templo, Deus envia o seu próprio Filho, em carne, para que ele habite no meio do seu povo. Só que sabe o que Paulo está dizendo aqui agora, irmãos? Ele não está dizendo que Cristo habita no meio do povo. Paulo está dizendo que Cristo habita dentro do seu povo por meio do Espírito Santo. Jesus não está entre nós apenas, Jesus está dentro de nós. Ele habita dentro de nós por meio do seu Espírito. Essa habitação é permanente. Essa habitação na vida do cristão é a garantia da glória. E o que eu vou falar aqui se aplica ao que nós estamos falando agora. Às vezes nós ouvimos isso e nós não damos valor a essa verdade. Então, Deus habita dentro de nós. Jesus habita por meio do seu Espírito. E parece que isso é nada. Parece que a gente acostumou com isso. Não, eu sei que Jesus habita dentro de mim. Eu sei. Já me acostumei com isso. Muitas pessoas, elas não dão o devido valor a isso. Em outros tempos, nós estávamos fora da aliança com Deus. Estávamos distantes de Deus. Deus nos fez membros da sua família. Deus nos colocou no meio da sua família. Em outros tempos nós vivíamos na ignorância e na morte espiritual. Agora nós estamos vivos. Agora toda a riqueza e sabedoria de Cristo habita em nós. Nós éramos uns desgraçados, irmãos. Sabe quem nós éramos? Uns desgraçados, caídos da graça. Não é um palavrão isso. Nós éramos desgraçados. Estávamos sem a graça. Havíamos caído da graça. Estávamos longe de Jesus, longe de Deus.
longe da família de Deus, não tínhamos esperança de nada, éramos os verdadeiros sem esperança. Aí agora nós olhamos para a Escritura, e Paulo está dizendo: Cristo em vós é a esperança da glória. Agora nós temos esperança, uma bendita esperança, a esperança que nós iremos nos encontrar com Jesus, e isso nós não podemos tratar como algo normal, irmãos. Veja bem, se isso não empolga você, nada mais vai empolgar você. Se você não está empolgado que Jesus habita dentro de você, se você não se empolga, não se alegra que Deus veio habitar dentro de você por meio do seu Espírito, você não vai se alegrar com mais nada, você não vai se empolgar com mais nada. Esse Jesus que veio habitar dentro de nós, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser pregado a todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Jesus habita dentro de nós, irmãos, e essa é a esperança que nós temos, que um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Qual que é a terceira marca, pastor, de quem serve a Cristo? A primeira, alegre sofrimento. A segunda, serviço fiel. A terceira, redobre bastante a sua atenção. Qual que é a terceira marca de quem serve a Cristo, pastor? Quem serve a Cristo serve com zelo. Zelo. Qual que é a marca de um servo de Cristo? Zelo. Eles servem com um extremo zelo. Você lembra quando Jesus entra no templo? Que eles estão fazendo uma baderna no templo, vendendo, cambiando, trocando. Jesus, ele entra no templo, ele vira a banca dos mercadores. Jesus, ele usa o seu azorrague e corre com todo mundo. Ele diz que a casa do seu pai será chamada casa de oração. Só que Jesus, ele diz algo mais, ele diz: o zelo da tua casa me consome. Ou seja, Jesus é um Deus zeloso. Jesus, ele zela pela sua igreja. Jesus, ele zela pelo seu povo. Jesus, ele é um Deus zeloso. O zelo do templo consumia a Jesus. Sabe como servem os servos de Cristo? Com zelo. Há zelo no serviço. Há um extremo cuidado. Há uma extrema devoção. Servos de Cristo, eles servem com zelo. Eles são zelosos pelo povo de Deus e pela igreja de Jesus. De forma prática, como servo de Cristo, seja zeloso em primeiro lugar, seja zeloso em anunciar a Cristo. Servos de Cristo são zelosos, em primeiro lugar, em anunciar a Jesus, em pregar a Cristo, em proclamar a Jesus. Olha o que Paulo diz no verso 28, este Cristo nós anunciamos, este Cristo que foi revelado, esse Cristo que habita dentro dos crentes, que é a esperança da glória. Paulo, como um pastor zeloso, como um servo zeloso, ele diz: esse Cristo nós anunciamos. Servos zelosos, eles anunciam a Jesus, eles pregam a Jesus. Paulo, irmãos, ele tinha uma profunda paixão evangelística. A missão de Paulo era anunciar a Cristo, a ponto de Paulo dizer assim: eu não tenho em nada a minha vida por preciosa. A minha vida, ela não tem valor nenhum, desde que eu anuncie o evangelho da graça de Deus. Como um servo zeloso, você precisa pregar a Jesus, anunciar a Jesus, proclamar a Jesus. Como um servo de Cristo, você precisa ser como Paulo, ter paixão evangelística, ser um crente missional, ser um servo zeloso que anuncia Cristo. Como servo zeloso, em primeiro lugar, então, seja um servo zeloso, em primeiro lugar, anuncia Cristo. Segundo, seja um servo zeloso. Em segundo lugar, advirta a todos que forem necessário. Advirta. Sabe o que Paulo faz como um servo zeloso? Ele não apenas anuncia Jesus,
Ele não apenas prega o evangelho. No verso 28, continuando o verso 28, Paulo diz assim: e este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos. Um servo zeloso é alguém que adverte, que exorta, que chama para perto, que corrige. Um servo zeloso é alguém que adverte a todos que forem necessário. Veja bem, meu irmão, você não será um servo zeloso se tiver medo de advertir as pessoas. Você não será. Se você vê alguém pecando, se você vê alguém negligenciando e você se cala, você não está sendo zeloso com a igreja de Jesus e nem com a vida do seu irmão. A Bíblia nos instrui a advertir. A Bíblia nos dá ordens para que a gente chame a atenção, para que a gente não convenha e não participe do pecado dos nossos irmãos. A Bíblia diz que quando alguém está pecando, é nosso trabalho, como irmão, como crente, advertir essa pessoa em amor, para que ela saia dessa condição. E isso, irmãos, é zelo, é cuidado. Você vai ver o seu filho fazendo tudo errado, e você não vai falar nada para ele? Você não está zelando pela vida dele. Você não está zelando pelo futuro dele. Você está deixando ele viver ao seu bel prazer. Servos zelosos, eles advertem. E se nós queremos ser zelosos, nós precisamos advertir aqueles que precisam. Muitas pessoas precisam de advertência. Constantemente. Diariamente. Tem pessoas que elas precisam que seus olhos sejam abertos. Elas precisam ser chacoalhadas, para que elas vejam o rumo que a vida delas está tomando, para onde elas estão sendo guiadas. Olha o que Hebreus 3, versos 12 e 13 vai dizer. Portanto, Paulo está escrevendo para crentes, eu acho que é Paulo. Portanto, irmãos, cuidem que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Aí olha a ordem que Paulo vai dar: advirtam uns aos outros todos os dias. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, enquanto ainda dá tempo, enquanto a pessoa ainda não se perdeu completamente, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Como nós seremos servos zelosos? Advertindo os nossos irmãos em amor quando nós vemos eles pecarem. Para que ele não seja endurecido pelo pecado. Para que ele não seja cegado pelo pecado. E se perca. O pecado endurece o coração das pessoas, irmãos. O pecado endurece o coração das pessoas. E se nós não advertirmos os nossos irmãos, veja bem, não está mandando o pastor advertir. Advirtam uns aos outros. É um irmão chamando a atenção do outro se necessário. É um irmão querendo ajudar o outro. É um irmão se importando com o outro. Sabe o que acontece? Muita gente não quer fazer isso porque ela não quer ter problema com as pessoas. Se eu falar para o meu irmão que ele está pecando e tentar conduzir ele ao arrependimento, meu irmão não vai gostar do que eu vou falar para ele. E aí as pessoas se preocupam com a reação e não com a salvação. Deixa eu falar para você, não se preocupem como as pessoas vão reagir. Se preocupem em se elas vão se arrepender e ser conduzidas ao caminho da salvação. Essa deveria ser a nossa preocupação. Se nós vemos alguém pecar, a nossa preocupação é que a pessoa não fique enlaçada pelo pecado, com seu coração endurecido. Ah, pastor, mas se ela não gostar, faz em amor. Você não está fazendo para prejudicar ela, você está querendo a restauração dela. Pense na salvação da alma da pessoa e não na reação dela. Quando a gente fala disso aqui, é um assunto bem difícil de se ouvir, né, irmãos? A questão é, você tem medo de advertir uma pessoa que está num caminho de pecado por conta da reação dela? Eu não vou falar nada. Vou ficar quieto, cada um cuida da sua vida. Não. Felizmente não. Na igreja não. Na igreja não é cada um cuida de si.
Na igreja não é cada um por si e a gente faz o que quer. Não. Na igreja a gente cuida um do outro. Ou deveria. Ou pelo menos deveria tentar. Um cuidar do outro. Você tem medo de advertir por conta da reação? Mas eu vou além. Você que está aqui sentado, você é alguém que quando advertido não gosta? Se um irmão seu chegar e tentar ajudar você numa situação que você se encontra, você vai endurecer o seu coração para a repreensão do seu irmão? Você vai se fechar para a repreensão? Ou você vai entender que esse irmão ele está preocupado com você e está tentando restaurar você? Você é alguém que recebe a advertência, recebe a correção? Ou você diz assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Da minha vida cuido eu. Eu faço o que eu quero da minha vida. Você não faz, irmão. Deixa eu falar para você, eu preguei uma série algum tempo atrás aqui, eu disse que aqui a gente vai se meter na sua vida. Se você não vir no culto, a gente vai encher a sua paciência. Se você não estiver fazendo o que você se propôs a fazer como membro da igreja, a gente vai encher a sua paciência, irmão. A gente vai encher a sua paciência. A gente não vai deixar você em paz. A gente quer que você cresça, que você se santifique, que você congregue, que você participe. Não é cada um por si. Se você pensa que ninguém tem nada a ver com a sua vida, talvez você não tenha entendido o que é a igreja. Advirtam uns aos outros. Quando você for advertido, entenda, o irmão quer o seu bem. E quando você for advertir um irmão, é porque você quer o bem dele. Você está zelando pela vida dele e pela alma dele. Terceiro lugar, como servo zeloso, zele e ensinar a todos com sabedoria. Que é o que Paulo ainda diz no verso 28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria. Ou seja, ensinar é zelo. Ensine as verdades da palavra de Deus a todos, desde os novos convertidos até aqueles que já estão há algum tempo na igreja. Ensine doutrina, ensine teologia, mas mostre com a sua vida. Seja prático, seja teórico. Mostre o que está escrito, mas testemunhe através da sua vida para que o irmão também aprenda com as suas atitudes. Ensine com toda a sabedoria. Em quarto lugar, como você pode ser um servo zeloso? Buscando a maturidade da igreja. Se preocupando em que a igreja está crescendo em maturidade. Ainda no verso 28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. A palavra perfeito aqui não é sem pecado. A palavra perfeito aqui é maduro. É pessoas que estão crescendo em maturidade. E como alguém que zela pela igreja deveria ser a nossa preocupação. Que a nossa igreja está amadurecendo. Que a nossa igreja está, dia após dia, mais maduro. Perfeito em Cristo aqui quer dizer amadurecido em caráter, em personalidade e tendo Cristo como supremo modelo. Isso é algo que nós devemos nos preocupar. Estamos amadurecendo? Nossa igreja está amadurecendo? Nossos irmãos estão amadurecendo? Como alguém que zela e serve com zelo, você está preocupado na maturidade da igreja? Em que os irmãos que ainda são novos na fé vão amadurecer? Em que nós, como crentes, estamos crescendo dia após dia e nos tornando mais maduros? Deve ser uma preocupação nossa. Se nós temos zelo pela igreja, nós precisamos nos preocupar com a maturidade da igreja. Nossa igreja tem 4 anos. Ela ainda é nova. Ainda está dando os primeiros passos. Ainda é um bebê. E o que nós precisamos nos preocupar? É que a nossa igreja cresça e amadureça de forma sadia. E isso é algo que nós fazemos. Não é algo que uma pessoa faz. É algo que a igreja faz. É algo que nós pensamos. Poxa, nossa igreja precisa amadurecer aqui. Nós precisamos trabalhar para que os irmãos amadureçam nessa área. Nós precisamos ser intencionais para que haja maturidade na vida da nossa igreja. Isso é zelo. Como nós somos servos zelosos? Em quinto lugar, fazendo a obra de Deus. Verso 29. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Como Paulo está servindo? De que maneira Paulo está servindo? Ele está servindo com empenho. Ele está se esforçando. Ou seja, Paulo se empenha e se esforça o máximo possível. Como Paulo está fazendo a obra?
com empenho e esforço, o máximo possível. Não é mais ou menos, não é meia boca. Paulo está se esforçando o máximo possível. É dessa maneira que a obra de Deus deve ser feita. Nós precisamos ser empenhados, irmãos. Nós precisamos ter empenho no nosso serviço. Nós precisamos ser esforçados, incansáveis no serviço ao Senhor. É o texto que eu li aqui no pré-culto, 1 Coríntios 15, 58. Nós devemos ser firmes, abundantes no trabalho ao Senhor, sabendo que não estamos fazendo nada em vão, não estamos jogando nosso tempo fora. Nós precisamos ser incansáveis no serviço ao Senhor. Você tem feito a obra, irmão? Você tem feito a obra aqui? Você tem doado a sua vida no serviço ao Senhor aqui na igreja? Você tem colocado a sua vida à disposição na obra de Jesus aqui? Como você tem feito a obra? Incansável? Você tem se esforçado, se empenhado? Como alguém que zela pela igreja de Jesus, há empenho, há esforço, há dedicação no seu serviço a Jesus. Sabe o que chama a atenção? É que Paulo realiza essa obra, não na força da carne. Paulo não está aqui se esforçando, se dedicando na força da sua carne. Sabe como Paulo está se esforçando e se dedicando? Ele está fazendo isso na energia e na força do Espírito Santo. Sabe como ele faz a obra? Debaixo do poder do Espírito Santo. Sabe como a obra de Deus é feita? Debaixo do poder do Espírito Santo. Sabe como nós fazemos a obra de Deus com zelo? Cheios do Espírito Santo. Olhe para mim, quem realiza a obra de Deus precisa estar cheio do Espírito Santo. Precisa buscar diariamente o Espírito Santo. Precisa se encher do poder e da presença do Espírito Santo. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. A obra de Deus deve ser feita por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios da graça. Cheios do poder de Deus. Paulo está fazendo a obra não na força da sua carne, mas no poder do Espírito. Como você faz a obra com zelo aqui nessa igreja? Olhe para mim, busque uma vida cheia do Espírito Santo. Busque revestimento de poder, busque unção do alto, graça do alto. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, dobre o seu joelho e diga: Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Senhor, me encha de poder. Senhor, eu quero pregar, mas eu quero pregar debaixo do teu Espírito. Eu quero servir, mas servir debaixo do teu Espírito. Eu quero evangelizar debaixo do poder do teu Espírito. Porque se não for debaixo do poder do Espírito, é cansaço. Sabe por que está cheio de gente cansada de fazer a obra? Porque está fazendo na força da carne. Está na força do braço. Não passa mais 40 minutos dentro de um quarto fechado com Jesus. Não passa mais 40 minutos com o joelho dobrado dizendo: Jesus, me enche do teu Espírito. Jesus, eu quero mais da tua presença. Sabe por que muitas pessoas cansam de servir? Porque estão servindo no automático. Estão servindo no piloto, elas ligaram o piloto automático da vida cristã e elas estão indo. Elas estão naquela musiquinha: deixa a vida me levar, vida leva eu, vamos ver até onde é que vai dar isso aqui. Cansa. Servir Jesus dessa maneira cansa. Servir Jesus sem a presença do Espírito Santo cansa. Servir Jesus sem estar cheio do Espírito cansa. É cansaço, é enfado, vira peso. Sabe por que está pesado? Porque está faltando o Espírito Santo aí na sua vida, irmão. Sabe o que você faz? Entra no seu quarto como ó, talvez há tempo você não faz. Dobra o seu joelho como ó, talvez há tempo você não faz. E fica lá até Jesus encher você do Espírito Santo. Até Jesus tomar você de graça. Até Jesus derramar da unção do Espírito sobre a sua vida. Porque é assim que a obra de Deus é feita. Como a obra avança? Com pessoas cheias do Espírito Santo. Você não pode vir para esse culto aqui e se contentar em viver uma vida mediana, meu irmão. Uma vida sem a graça de Deus sobre a sua vida. Sem estar cheio. A igreja é muito fria. É muito fria porque talvez a gente não ora como deveria orar. Nós queremos avivamento produzido.
né? Vamos lá, o pastor grita, todo mundo pula e sapateia. Não, o avivamento que você busca no culto, ele está lá no seu quarto. Ele está lá na porta que você precisa fechar. Está lá. Você quer fogo de Deus sobre a sua vida? Fica 30 minutos por dia trancado dentro do seu quarto com Jesus. Vai ter fogo, vai ter glória, vai ter unção de Deus sobre a sua vida, vai ter presença. Só que nós queremos buscar aquilo, nós queremos receber aquilo que nós deveríamos buscar. Nós queremos que alguém dê para nós. É mais fácil. Nós precisamos fazer a obra cheios do Espírito, irmão. Então vá para sua casa hoje. Comece essa semana, por favor. Comece essa semana orando. Comece essa semana de joelhos. Quem sabe você perdeu o primeiro amor, irmão. Quem sabe você perdeu o desejo pela presença do Espírito Santo na sua vida. Quem sabe você se acostumou com a vida cristã, com a igreja evangélica, com o culto de domingo, com algumas reuniões durante a semana de GC. Talvez você está sendo levado dessa maneira. Sabe o que você faz? Chega na sua casa a partir de hoje e entra no seu quarto. Bota seu celular no modo avião, bota um louvor. Sai de lá depois que Jesus encher você, irmão. Só sai de lá depois que o Espírito Santo pegar você. Sai de lá para viver a sua vida cheio do Espírito Santo. Vem para o culto cheio do Espírito Santo. Quem sabe aí está o que você tanto tem buscado e não tem encontrado. A graça de Deus. Há quanto tempo você não ora pedindo mais de Jesus sobre a sua vida? Quando foi a última vez que você chorou diante de Jesus, com seus joelhos dobrados? Quando foi a última vez que você sentiu a presença e o poder do Espírito Santo tocando a sua vida? Quando foi a última vez? Nós não somos movidos por sentimentos, irmãos, mas os sentimentos fazem parte da vida cristã. A nossa vida não é conduzida por aquilo que sentimos, mas em certa medida nós precisamos sentir. O Espírito Santo toca-nos. Vá para a sua casa essa semana, ore. Fique num quarto com Jesus. Jejue. Estenda suas mãos para o alto, louve a Jesus e diga: Senhor, me enche. Jesus, eu não quero viver uma vida seca da Tua presença, seca da Tua graça. Eu quero fazer a Tua obra, Jesus, mas eu quero fazer a Tua obra cheio de Ti, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua graça. Faça a obra de Deus, mas faça ela cheia do Espírito Santo. Como nós servimos a Jesus com zelo? Em sexto lugar, orando pelos nossos irmãos, intercedendo por eles, dobrando os nossos joelhos em oração. Olha o que Paulo vai dizer nos versos 1, 2 e 3 do capítulo 2. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros, preste atenção, que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo está lutando aqui. Ele está numa luta, irmãos. Ele está lutando em oração pelos cristãos. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto? É que Paulo diz que ele está orando por pessoas que nunca viram ele face a face. Ele está preso, orando por pessoas que ele nunca teve contato, pessoas que ele nunca falou com elas. Paulo está lutando pelos cristãos em agonia. E essa agonia de Paulo ilustra o intenso esforço de uma pessoa orando, lutando consigo mesmo e contra aqueles que se opõem ao Evangelho. Paulo está aqui orando, não de forma fria, não de forma indiferente, não sem senso de paixão e de urgência. Ele está de joelhos, irmãos, agonizando, fervorosamente orando pelos irmãos que ele nem conhecia, que ele não havia visto aqueles irmãos face a face. Como tem sido as suas orações pelos seus irmãos? Paulo está orando por quem ele não viu, mas como tem sido as suas orações por esse irmão que está perto de você aí? Você tem orado pelos irmãos? Você ora por eles? Quando você vai orar lá, você diz assim: Senhor, abençoa os irmãos. Senhor, fortalece a fé dos irmãos. Senhor, nossos irmãos hoje eles vão iniciar o dia. Sabe qual é a primeira coisa que nós fazemos lá em casa, irmãos? Culto caseiro, 5:30 da manhã.
Nós fazemos o culto. Sabe qual que é um dos nossos alvos de oração diariamente no culto caseiro? A igreja. Todos os dias. 5:30 da manhã, Jesus, guarda os teus filhos, Senhor, eles estão saindo para trabalhar. Livra eles de todo mal, Senhor. Provê nas necessidades do teu povo, Senhor. Teu povo, Senhor, ele precisa ser suprido. Supre o teu povo, Senhor. Fortalece o teu povo. Anima o teu povo nesse dia. Jesus, usa os teus filhos aonde eles estão para que o evangelho seja pregado. Você ora pelos seus irmãos. Você se lembra de orar por eles diariamente, constantemente. Os seus irmãos estão nos seus alvos de oração. Você se lembra deles, ainda que você não consegue orar por todos especificamente, mas você consegue orar e generalizar, pelo menos dizendo: Senhor, abençoa os irmãos. Como têm sido as suas orações? Por aqueles que congregam com você. Paulo está orando. Em favor de que Paulo orava? Em favor de que nós precisamos orar? Paulo está orando em favor do quê? Em favor de quem? Por que Paulo está orando? Vamos lá? Em favor de que você precisa orar pelos seus irmãos? Em primeiro lugar, quando você for orar, ore por encorajamento espiritual. Vá orar e diga a Deus: Senhor, fortalece os nossos irmãos espiritualmente. Senhor, se há irmãos cansados no nosso meio, fortalece eles. Senhor, se há irmãos caídos no nosso meio, levanta eles. Senhor, dá ainda mais graça por aqueles que têm te servido fielmente. Ore para que Deus fortaleça e encoraje espiritualmente os seus irmãos. No verso 2, Paulo vai dizer assim: faço isso para que o coração deles seja consolado. A palavra consolado aqui, ela tem o sentido de exortar, encorajar e animar. Veja bem, se Paulo está orando para que o coração dos colossenses seja encorajado, é porque Paulo sabia da possibilidade de o coração deles desanimar. Por que ele está pedindo para Deus encorajar? É porque devido às pressões, eles poderiam desanimar, eles poderiam desfalecer. E um coração desanimado gera grande pessimismo na igreja. Por que Paulo está orando para que eles venham a ser encorajados? Porque se algum daqueles irmãos desanimassem, o desânimo é contagioso. O desânimo ele se alastra rapidamente. Você já conversou com uma pessoa desanimada? Uma pessoa desanimada, ela não tem nada de bom para te passar. A única coisa que ela consegue é te desanimar. Ela só conta treva para você. Ela está em treva e aí ela leva a treva para você. Por quê? Porque o coração desanimou. E desânimo no meio da igreja gera pessimismo. Paulo está preocupado com isso. Há pressões, há perseguição. Se os irmãos desanimarem, o pessimismo entra na igreja. Se o pessimismo entrar na igreja, a igreja pode acabar. Então Paulo está de joelhos dizendo: Deus, encoraja esses irmãos, anima eles, consola eles. Irmãos, a depressão espiritual, ela é um campo fértil para Satanás semear a sua semente. Há pessoas que estão desanimadas, depressivas espiritualmente. Satanás está ali, apenas lançando seus dardos inflamados, apenas semeando, apenas alimentando ainda mais. Você já parou para observar que quando você está desanimado, nunca vem pensamento bom na sua cabeça? Nunca vem desejo bom? É sempre mais desânimo. As coisas sempre pioram. Não se preocupe, é o diabo trabalhando. É o que o diabo faz sempre. O diabo ele pega uma pessoa desanimada e ele potencializa esse desânimo por meio dos seus dardos inflamados. Paulo estava preocupado com isso. A depressão espiritual é um campo fértil para Satanás semear a sua semente. Pessoas com depressão espiritual, elas não enxergam nada de bom na igreja. Nada. Só enxergam o problema. Está tudo errado. As coisas não estão funcionando. As coisas não estão certas. Por quê? Porque o coração delas está desanimado. O amor dela pelos irmãos está frio. Sua fé está fria. Então ela vai ver só problema. O pessimista só vê problema. E por que nós precisamos orar para que Deus encoraje os irmãos? Para que isso não entre no meio da nossa igreja. Para que no nosso meio não tenham pessoas pessimistas, mas pessoas de fé. Pessoas que olham para o problema e elas não veem problema.
Elas sabem que Deus, Ele é poderoso para mudar aquela situação. Então você quer orar, um alvo de oração, o primeiro deles, ore pelos seus irmãos. Ore para que Deus encoraje espiritualmente os seus irmãos. Talvez você está aqui hoje, nessa condição. Talvez você está desanimado. Talvez você é alguém que está depressivo espiritualmente, pessimista. Talvez você só vê problema na igreja. Talvez essa é a sua condição. Sabe qual é a minha oração? Que Jesus mude o seu coração hoje aqui, irmão. Que Jesus, Ele enche o seu coração do Espírito Santo. Que Jesus, Ele mude a forma como você tem olhado para a igreja. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Agora, se os seus olhos forem trevas, que grande treva será a sua vida, meu irmão. Que Jesus, Ele possa encher o seu coração. Se você está pessimista, desanimado, depressivo espiritualmente, que Jesus encha você hoje aqui. Que você saia daqui encorajado para viver a vida cristã. Que você saia daqui encorajado para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para servir a igreja. Segundo alvo de oração que Paulo tem, além de orar por encorajamento espiritual, Paulo ora para que o amor fraternal aumente. Ele diz lá no verso 2, faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor. Paulo está pedindo para que o amor cresça, para que o amor fraternal, ele cresça. E por quê, pastor? Porque o amor é o oxigênio da igreja. Se nós não amarmos uns aos outros, a nossa igreja ela vai perdendo o fôlego, irmãos. O amor é o oxigênio da igreja. Paulo está orando dizendo, Deus, que o amor deles se fortaleça, que o vínculo fraternal deles se fortaleça, porque isso vai dar capacidade para que a igreja avance. O amor é o oxigênio da igreja, irmãos. O amor não pode morrer dentro da igreja. Nós temos uma missão aqui, não deixar o amor morrer no nosso meio. Se o amor morre, a igreja morre junto com ele. Nós estamos aqui e nós não somos rivais. Nós somos irmãos. Nós não estamos aqui para competir. Ninguém aqui porque precisa querer ser melhor que o outro. Não, irmãos, nós estamos aqui, cada um para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Um é mão, outro é pé, outro é braço, outro é joelho, e cada um faz a sua função. Não estamos competindo. Nós estamos servindo em prol da mesma causa, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Nós não somos rivais. Nós não temos inimigos aqui. Nós não estamos competindo para ver quem é melhor. Nós somos irmãos. E como irmãos nós precisamos aprender a nos amar mais. Precisamos aprender a demonstrar mais o amor um pelos outros. Ah, pastor, mas é que eu não sou igual a todo mundo. Não, ninguém é. Ninguém é. Você também não é igual a sua esposa, você ama ela. Você não é igual ao seu marido, você ama ele. O amor, irmãos, ele precisa sobrepujar as nossas indiferenças. Se nós somos diferentes, pensamos diferentes, achamos diferentes, temos hábitos diferentes, isso não pode ser empecilho para que a gente não se ame como irmão. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros mesmo diante das nossas discordâncias e diferenças. Podemos discordar? Vamos, um monte de vezes. Temos diferenças, mas enormes, todos nós. Cada um tem uma cultura, cada um tem um hábito. Agora, mesmo assim, nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Por isso que nós precisamos orar, porque isso é difícil. E se a gente não orar para que Deus ele fortaleça o nosso amor, a tendência é que isso não se desenvolva no nosso meio. A terceira área que Paulo ora é por forte entendimento espiritual. Nos versos 2 a 3, ele diz assim: faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A igreja, irmãos, ela precisa ter discernimento espiritual. E nós precisamos orar por isso também, para que a gente tenha discernimento, para que a gente não vá atrás de todo o vento de doutrina que aparece. Está cheio de vento de doutrina, falso ensino, falso mestre, toda hora ensinando. E nós precisamos ter discernimento espiritual para não seguir esses ventos de doutrina, para não nos tornarmos vulneráveis à sutileza do falso mestre. O falso mestre é sutil, fala bem, fala da Bíblia, e nós precisamos ter entendimento, discernimento contra essas coisas.
A igreja precisa ter convicção e entendimento para compreender a Cristo, em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento escondidos. Veja bem, nós temos bons alvos de oração para essa semana e para o restante desse ano. Nós precisamos orar para que Deus nos encha do seu Espírito. Nós precisamos orar para que Deus ele fortaleça espiritualmente os nossos irmãos. Nós precisamos orar para que Deus fortaleça o nosso amor uns para com os outros. Nós precisamos orar para que Deus ele nos dê discernimento espiritual. Nós precisamos orar. E servir a Cristo com zelo é uma vida que é acompanhada de oração. Aqui nós encerramos 4 aplicações básicas sobre as marcas de um servo de Cristo. Vamos lá? Primeira atitude prática então. Vimos as 3 marcas. Vimos que Paulo era um servo de Cristo. O que nós precisamos fazer diante disso então? Primeira coisa, seja um servo fiel de Jesus. Você está aqui, sabe qual a primeira atitude que você precisa ter diante dessa mensagem? Você precisa ser um servo fiel de Jesus. Decida, eu vou servir a Jesus fielmente. Busque servir a Jesus e a igreja de forma integral, irmãos. Aonde você estiver, em todas as áreas da sua vida, em todos os lugares aonde você for, seja um servo fiel de Jesus. Sirva a Jesus com fidelidade. Segunda atitude prática, além de ser um servo fiel, seja um exemplo de servo. Seja um exemplo de servo. Demonstre, irmão, através da sua vida, o que significa servir a Jesus. Demonstre, viva, pratique. E veja bem, não se preocupe com o que os outros vão falar. Não se preocupe, apenas sirva. Apenas se dedique a ser exemplo. Vai ter um monte de gente que vai ter opinião para dar na sua vida. Cada um com sua opinião. Decida servir a Jesus, decida ser um exemplo de servo. Sirva, seja exemplo, seja uma motivação para aqueles que estão à sua volta. Isso é o que nós precisamos. Veja bem, se o desânimo contagia, o ânimo também contagia. Então o desânimo ele vai fazer com que pessoas se desanimem. Agora, irmão, se você for um servo animado, que quando vai servir, serve com ânimo, o seu ânimo contagia quem está à sua volta. O seu ânimo traz empolgação para quem está do seu lado. Se você chegar para servir assim, você tem que fazer a obra, ninguém faz. É sempre eu que estou aqui para fazer. Você vai desanimar quem está perto de você. Agora se você chega, sempre, mesmo que é sempre você. Se você chega e diz, glória a Deus, fazer a obra de novo, eu amo fazer a obra. Eu amo servir, eu amo fazer o que eu estou fazendo. Sabe o que vai acontecer? Se tiver uma pessoa desanimada do seu lado, ela vai olhar, poxa, mas esse cara aqui está toda vez servindo. E eu não vejo ele desanimado para servir. Ele está sempre animado. Eu olho para ele, ele está servindo e está alegre. Não tem murmuração nos lábios dele. Seja animado. O seu ânimo em servir vai animar pessoas ao seu lado. O desânimo é contagioso? É. Mas o ânimo também é. O ânimo é encorajador, irmãos. E coisa boa andar perto de gente que encoraja a gente. Coisa boa andar perto de gente animada, sabe? Gente que está lá, a vida às vezes está tudo bagunçado, cheio de problema, está doente, está enferma, está com problema com algumas situações, mas está lá, animado, encorajado, dizendo eu amo Jesus. Isso aqui que eu estou fazendo é nada. O que é isso aqui? Não, isso aqui é nada. É só um pouquinho do que Jesus fez por mim. É só uma demonstraçãozinha de gratidão que eu estou dando para Ele. Irmão, seja um servo grato. Seja um servo animado. Sabe que quando é para servir, você diz, vou lá. É comigo, mas só vai ter 2 pessoas. Ok, é você e mais uma pessoa. Anime essa pessoa. Joga essa pessoa para cima. Faz dessa pessoa um discípulo seu. Alguém que vai olhar para você e vai dizer, servir é bom. Servir é maravilhoso. Servir é prazeroso. Seja um exemplo. Seja um exemplo de servo. Seja alguém que motiva aqueles que estão à sua volta. Alguém motivado, empolgado. Hoje eu vou lá, limpar a igreja. Glória. Maravilha, calorão, 40 graus. Tem que varrer a igreja? Vamos varrer. Tem que passar pano? Vamos passar pano. Vamos botar cadeira? Bora, botar cadeira. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos limpar o banheiro. Glória, é bom limpar o banheiro da igreja. É bom, irmão.
Quando você começar a ter prazer em limpar o banheiro da igreja, aí você vai ter entendido o que é a vida cristã, irmão. É a coisa mais prazerosa você pegar o produto, virar dentro do vaso, esfregar o vaso, passar pano, sabe? Irmão, isso é motivo de alegria. Isso é motivo que deveria nos contagiar e nos alegrar. Tem gente que acha isso chato. Eu não, irmãos. Às vezes eu pego, sabe o que eu faço para mim não me perder na minha caminhada? O que eu faço? Sabe o que eu faço para às vezes não me perder na minha caminhada? Às vezes eu pego, na semana, venho aqui, pego um balde, encho ele de água, encho ele de produto, eu boto um pano dentro dele, eu passo pano em toda a igreja, boto cadeira, limpo o banheiro e saio daqui feliz. Irmão, o dia que eu perder o prazer de limpar o banheiro, eu tenho que correr do púlpito, porque eu perdi o meu chamado, me perdi na caminhada, irmãos. De vez em quando nós temos que voltar um pouquinho atrás, pegar a bacia e a toalha e ir servir, irmãos, e fazer o que ninguém está vendo, e ter prazer em fazer essas coisas. Não estou aqui querendo me vangloriar, a glória é sempre de Jesus, mas eu limpo o banheiro desde o meu 2º, 3º mês de conversão, irmãos, e até hoje para mim é a mesma coisa que pregar. É tão prazeroso, irmãos, limpar a igreja quanto pregar no domingo. Nós não podemos perder esse prazer. Quando você perde o prazer de servir a Jesus, você está próximo de cair na vida cristã, irmão. Está próximo disso. Isso precisa animar. De vez em quando, sabe o que eu faço? Eu pego e trago o Arthur aqui, para ensinar para ele, que a vida cristã começa sempre com a vassoura e com o balde. Sempre começa com a vassoura e com o balde, sempre. Um ministério bem sucedido começa, irmãos, com o pano, com o rodo, com o limpador de banheiro, é ali que começa um ministério. Isso aqui, irmãos, isso aqui é bônus para mim. Eu venho aqui para me divertir, irmãos, pego para pregar o evangelho, às vezes pego pesado com você mesmo, e me ame por isso, me ame porque eu quero o seu bem, estou tentando ser zeloso com você. Mas o meu prazer de fazer a obra de Deus, irmãos, eu não quero que ele se apague nunca. Nunca, irmãos, jamais. Seja alguém motivado, alguém alegre de servir. Seja alguém apaixonado pela igreja de Jesus. O pastor fala muito de amar a igreja. Eu aprendi a amar a igreja. Aprendi a servir ela, irmão. Aprendi a gastar minha vida nela. E isso é prazeroso, falei isso alguns domingos, falei isso no GC e vou falar de novo. Existe um tempo da minha vida que eu não estou perdendo, e é o tempo que eu estou servindo a Jesus, as suas ovelhas e a sua igreja. Esse tempo não é jogado fora, eu sei que não é vão aquilo que fazemos no Senhor. Eu tenho certeza disso, que não é vão, não é tempo perdido. Que a recompensa nunca virá aqui, mas na glória o Senhor tem a recompensa preparada para os seus filhos. Seja alguém animado, um servo que é exemplo para outros. É isso que nós precisamos na igreja. Servos que são exemplo. Os que são mais velhos precisam ser exemplo para os mais novos. Os nossos filhos precisam aprender a servir olhando para nós servindo, vendo em nós serviço a Jesus. Seja um servo que é exemplo. Seja um exemplo de servo. Terceiro lugar, seja um servo que serve para a glória de Jesus. Sirva para a glória de Jesus. Eu estou falando aqui um pouco da minha vida, eu falo muito pouco de mim aqui. Não é para que eu tenha glória, é para que Jesus seja glorificado. Sirva para a glória de Jesus, irmãos. Seja alguém que vai servir para a glória de Jesus. Ainda que muitas vezes o que você faz não é diretamente para Ele. Quando você serve uma pessoa, você não está servindo diretamente Jesus, mas é primeiramente a Jesus. E aí está a glória. Nós não fazemos quando fazemos para os homens. Nós fazemos quando fazemos para os homens como faríamos para Deus. Às vezes você está aqui servindo o pastor. Às vezes você está aqui servindo algum líder, servindo alguém que dirige você, e apenas a essa pessoa. Não, você não está aqui para servir ao pastor, você está aqui para servir a Jesus. Então sirva o pastor, sirva o irmão, sirva o seu líder, mas como se estivesse servindo a Jesus.
Jesus precisa ser glorificado. O nosso serviço precisa glorificar a Ele. Mas não só o nosso serviço aqui. Você precisa servir a sua família para a glória de Jesus. Você precisa servir a sua mulher, marido, para a glória de Jesus. Você precisa servir a sua esposa, você precisa servir o seu esposo, mulher, para a glória de Jesus. Os pais precisam servir aos filhos para a glória de Jesus, e os filhos precisam servir aos pais para a glória de Jesus. Sirva a sua família para a glória de Jesus. Sirva ela. Sirva seus irmãos na fé. Sirva a nossa igreja. Sirva ao próximo que não está aqui, que não é crente, mas que precisa ser servido pelos nossos atos de misericórdia. Sirva a eles para a glória de Jesus. Faça tudo para a glória dele. Tudo. Quando você limpar um banheiro, Jesus, ele precisa ser glorificado. Quando você der a comida para um morador de rua, Jesus precisa ser glorificado. Quando você pegar um microfone para pregar, Jesus precisa ser glorificado. Faça tudo para a glória dele. Busque a glória dele. Sirva para a glória de Jesus. Seja um servo fiel, seja um exemplo de servo. Sirva para a glória de Jesus. Se alegre quando você sofrer por servir a Cristo. Se alegre. Se alegre por isso. Sirva fielmente. Sirva zelosamente. Que o zelo pela casa de Jesus consuma você. Que o seu coração ele queime por apenas uma coisa, por Jesus. Que o zelo do seu coração esteja sobre apenas uma coisa, sobre Jesus. Que o seu alvo máximo de glorificar seja apenas um, que seja Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé.